Olá, seja bem-vindo! Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Essa noite nós vamos meditar um pouco numa parábola bem conhecida, uma mensagem que tenho certeza que vocês já devem ter ouvido de outros pregadores, já devem ter ouvido canções que falam sobre. Essa mensagem eu preguei na igreja em 2023 e aprove a Deus que eu a pregasse novamente nessa noite. Ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. No livro de Lucas, no capítulo 15. É a parábola do filho pródigo. Acho que todos já devem ter ouvido falar, ou a parábola do filho perdido. Você que trouxe a sua Bíblia, ou está no seu celular, localiza aí para a gente ler juntos, apesar de que vai ser passado ali no telão, mas é bom você acompanhar aí também. Amém? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, ele estava falando outras parábolas e ele continua agora com mais uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Obrigado. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava dessa lavagem. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calcem em seus pés uma sandália nova, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o regresso. Pai, estamos aqui, Deus, reunidos como filhos do Senhor também. Talvez alguns filhos pródigos estejam presentes aqui, Deus, nesta noite. Então que a mensagem possa falar aos corações desses filhos pródigos, e eles possam entender o teu amor, o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor os quer de volta na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós tomamos decisões que nos levam a situações que nos sufocam e nos levam a um extremo, a um ponto final das nossas vidas, situações em que, se cometermos um erro, estaremos condenados a consequências ou às consequências severas. Algumas dessas circunstâncias não dão uma segunda chance. Uma vez feita, é tarde demais para voltar atrás. Esse filho pródigo é um ser que se enquadra nisso aqui. Ele tomou uma decisão e chegou a um momento extremo na vida dele. E às vezes nós também tomamos algumas decisões que nos levam a um extremo,
e agora acabou, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser encarar a morte, encarar a consequência, ou voltar atrás, pedir perdão e retornar para onde eu vim, que era um lugar seguro, onde eu tinha comida, eu tinha amor, eu tinha carinho e eu tinha a certeza da minha salvação. Quantos filhos desobedeceram seus pais e se enveredaram para o mundo do crime, e agora são aviãozinho do tráfico, ou são traficantes, ou estão fumando essa bosta de boi pelo mundo afora aí. Decisões que eles tomaram que vão levar a um extremo, se não já o levaram. Quantos filhos hoje estão presos porque tomaram essas decisões, chegaram a um extremo nessa caminhada e hoje pagam a consequência? Quantas filhas desobedientes que não ouviram os pais, saíram de casa porque um cara passou perto dela de uma moto financiada que nem dele é, colocou-a na garupa e com a conversa, um chaveco no ouvido, levou-a para um motel e ali acabou com toda a dignidade que ela tinha como mulher. E aí, chegou ao extremo de se engravidar. Quantas meninas desobedientes nesse mundo tomaram decisões, chegaram nesse extremo e estão com um filho aí que o avô, que a avó, que o tio, que a tia estão criando, porque ainda é uma menina, não tem responsabilidade de mulher para cuidar de uma criança. Quantos? Quantos? Quantos maridos irresponsáveis deixam suas esposas para se enveredar com as prostitutas do mundo? Não valorizam suas esposas e de repente chegam num extremo e que contraem uma doença, chegou ao extremo. Agora ou eu falo para minha esposa que eu contraí uma doença, ou eu saio de casa, ou eu morro, ou eu invento uma desculpa qualquer, mas ela não pode saber isso. Chega no extremo, e aí? Quantos maridos assim? De traição em traição, de adultério em adultério, correndo o risco de levar doenças para dentro das suas casas, e elas ainda elas ainda existem, as DSTs. Quantas mulheres não escutam seus maridos, liberam para ela o cartão Pro Max, FI, não sei o que lá, Titânio do Banco do Brasil, com crédito infinito, mas é para você gastar só 5 mil, e ela gasta 50 mil, quantas? Estou rindo, mas acontece, chega a fatura, o cara assusta, é igual o Júnior da Mércia lá, Mércia, o que é isso? Eu vi um carro lá, disse que era baratinho, era só dar 0 de entrada, e o carro era nosso. Quantas mulheres irresponsáveis com aquilo que os seus maridos confiou a elas, quantas? Estourando os limites dos cartões, quantas? Não que mulher também não traia, mas é uma porcentagem mínima de mulher que comete o crime de traição, elas também cometem. Eu quis dar esse exemplo do cartão porque eu vi esse vídeo da Mércia lá, achei interessante, e coisa que acontece, quantas? Tomamos decisões extremas que chegam num momento que acabou, não tem mais, ou eu sofro as consequências, ou me arrependo, volto lá atrás e peço perdão, e se me aceitaram, está bem, se não aceitaram, está bem demais, porque eu voltei, não quero continuar aqui. Quantas? Quantas não têm essa oportunidade, não têm essa segunda chance? Quantas pessoas? O mundo não dá segunda chance, o mundo é traiçoeiro, essa vida porta fora, e eu falo porta fora da igreja, que é a casa do Senhor, não a Igreja Batista Shalom Canaã, aqui também é uma casa do Senhor, mas o teu coração, que é a tua casa principal do Senhor, quantas vezes o mundo lá fora nos atrai, e esse mundo é traiçoeiro, esse mundo é mentiroso, esse mundo é enganador, o mundo jaz do... E nós estamos lá no mundo com ele, flertando com ele, andando com ele, tomando açaí com ele, indo para a academia com ele, indo para a praia com ele, estamos indo, trazendo ele para dentro da igreja. Quantas vezes? O filho pródigo experimentou isso.
Essa parábola ela é para os dias atuais também. Quantos filhos pródigos nós temos? Quantos de nós agindo como filhos pródigos? Quantos? E até quando? Tem um ditado que fala que há 3 coisas que são lançadas que não voltam atrás. A flecha lançada, você lançou a flecha, acabou, ela não vai voltar para o arco mais, não tem como. A palavra pronunciada, uma palavra que você falou, acabou. Se essa palavra magoar e ferir alguém, acabou. Não tem como, essa palavra não consegue voltar para dentro da sua boca, não consegue, já lançou a palavra, já era. E a oportunidade perdida. Lá no Burrinhas fala assim, cavalo arriado só passa uma vez, você montou, já era. Se você não sabe montar em cavalo a pelo, acabou. Você enrolado, você não vai chegar onde você quer, você não vai chegar no Mesquita. Quantas palavras lançadas, flechas atiradas, oportunidades perdidas, quantas? E que não conseguimos mais trazer de volta, porque não tem como trazer. Mas a parábola do filho pródigo mostra para nós que aquele que se arrepende, que aquele que toma consciência que fez errado e quer uma segunda chance, ele pode voltar para a casa do pai, que o pai vai lhe dar uma segunda chance. E quando nós estamos perdidos lá no mundo, abraçado pelo engano que o mundo nos dá, como esse filho pródigo, enganado, todo o dinheiro que ele tinha, na época de hoje, disse pela manhã, que ele compraria um BYD, verde-limão fluorescente, e ia curtir a vida, e encher o carro de amigos, falsos amigos, que estariam com ele, enquanto o cartão Prey Plus Pratibus Pro dele, se tiver crédito, estarão com ele. Acabou, meu amigo, tchau. Não te conhecem mais. Igual alguns que nós temos aí, que a gente sai para lanchar ou para comer alguma coisa, na hora de pagar e fala, esqueci o cartão, cara. Esqueci o cartão. Então, beleza, não vamos te abençoar. Ou então a gente fala, vamos sair, mas eu sei que vai pagar, deixei o cartão lá em casa. Lero, a gente perdoa, né? Mas o mundo faz isso conosco. Fez isso com o filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, viveu bem, bebeu os melhores vinhos. Não tinha BYD, mas devia ter camelo, devia ter cavalo, os melhores, de raça. A pé ele não andou, deve ter comprado os melhores camelos, os melhores cavalos, para não andar a pé. Vestiu as melhores roupas enquanto ele tinha dinheiro. Ficou com as mulheres mais bonitas, formosas, bombadas, cheia de veneno, bombadas, cheia de veneno, igual algumas que nós temos. Mas não é que na igreja não, é por aí, tá, pessoal? Que as nossas de academia aqui não tomam essas coisas. Amém, meninas? Amém, senhoras? Não deu para ouvir não, né? Mas amém, eu creio que elas não tomam. Mas ele ficou com todas as mulheres possíveis que ele podia ficar. Imagino eu, desobediente, como foi. A palavra fala que ele gastou todo o dinheiro, irresponsável, como foi. E isso acontece conosco também. As nossas reservas acabam. Nosso dinheiro acaba. Tão ruim quando você chega num local que você vai pagar, passa o cartão e o atendente fala, não passou. Aí você tira um outro cartão, também não passou. Aí o terceiro, um já está suando, você já está tremendo, que já está com vergonha de 2. Se o terceiro não passar, acabou. Aí o pessoal que está atrás de você já olha. Se o terceiro não passar, isso é um enganador. Isso vai me dar problema, que vai tirar mais cartão e não vai passar. Vem o terceiro, também não passa. Vem o quarto cartão, também não passa. Então, infelizmente não foi. Não, tem uma coisa errada aí. Não leu, desce a máquina. Vou trocar de máquina para o senhor. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto cartão, não lê. Filho pródigo, acabou o dinheiro dele.
não tinha mais dracma, nem sei se era moeda da época, não me lembro. Acabou as dracmas dele, acabou, os amigos sumiram. O mundo vai te encher de amigos falsos. Vão andar com você enquanto você representa algo para eles. O mundo vai te oferecer esse tipo de pessoa. O mundo vai consumir todas as suas reservas, o que você tem guardado, a herança que o teu pai te deu, ou se você conseguiu, resolveu viver uma vida dissoluta, irresponsável, o mundo vai consumir tudo que você tem, inclusive a sua vida. E chegou um momento que o filho pródigo agora caiu em si. Acabou o dinheiro, teve que vender o BID, os cartões não passavam. Pronto, e agora? Foi lá para Manaim, os craqueiros de lá expulsaram ele de lá, não vai ficar aqui conosco não, você vai dar prejuízo, pronto, some daqui. Resolveu revirar as latas aí das nossas cidades, para procurar comida. Acredito que vocês já devem ter visto cena como esta que eu vou falar agora, alguém revirando uma lata de lixo para procurar comida, algo para comer. E lá no fundo do lixo, pega uma sacola e tem lá um pedaço de pizza, segunda-feira, domingo, uma pizza que você comeu na sexta-feira, aquele pedaço, só a borda que ficou lá, você jogou dentro da sacola, jogou no lixo, aquilo já deu formiga, barata já passou, já dá mofando, e ele vai pegar aquilo e vai. Vocês já viram isso? É uma cena deplorável. Você vê um ser humano, uma criatura, que Deus fez a imagem e semelhança dele, igual a você, igual a mim, comendo lavagem. Uma lata, uma caixinha de leite azeda que foi jogado fora, ele vai beber aquilo. Vai dar um lobrobrô na barriga dele lá, que é só Jesus para parar depois, mas ele vai beber. Está com fome. Situação dele. Acabou, fome aonde ele estava. Os amigos sumiram, o dinheiro acabou. Estou com fome, eu preciso comer. Ele desejava comer a lavagem, mas eles não davam a ele. Acredito que escondido ele pegava. Que até o resto da lavagem o porco não quer, ele pegava. Para não passar fome. Os filhos pródigos da atualidade, o mundo faz isso conosco. Depois que os amigos somem, que o dinheiro acaba, só fica a lavagem do mundo para nos alimentar. E essa lavagem ela pode ser de diversas formas. Tem pessoas que vão se alimentar com a lavagem da bebida alcoólica. Não tem mais nada. Mas essa praga da pinga, se aparece, é igual enxurrada de chuva, nunca vi. O bêbado, quanto mais, ele não fica sem beber. Ele tem sempre um amigo na esquina para arrumar um carotezinho de pinga para ele tomar. Desculpa se você bebe pinga aí, me perdoe. Não quis te ofender não. Mas isso é uma lavagem. A vida deplorável que fica essas pessoas, caídas. Aquele ditado, cachorro que lambe boca de bêbado, tem um ditado, um negócio assim, bêbado, tendo a boca lambida por cachorro. Ou então vão se enveredar pela lavagem das drogas, que é o crack. Se tem uma desgraça de drogas, se chama crack. Todas são porcarias, todas são lavagens. Mas o crack é a lavagem da droga, é o resto da cocaína, que eles não perderam, eles reciclaram, fizeram essa porcaria, esse maldito, infernal crack. Vão se enveredar para essas vidas. É isso que o mundo vai oferecer. Meninas, mulheres,
jovens se tornarão, é Jobs, né, Alexandre, que fala? É Jobs? Cadê o Alexandre? É isso mesmo? Essas meninas que ficam por aí, você sabe, vocês estão rindo, você sabe quem é, né? Tem uns jovens rindo aí, cuidado com isso, tá? Vamos virar essas Jobs da vida aí. Preciso comer, preciso me vestir. A lavagem de se prostituir. Porque elas precisam viver, precisam se prostituir. Perdão. Precisam sobreviver. Filho pródigo. Quantos exemplos esse filho pródigo deixou para nós? E quantos de nós não aprendemos com ele e ainda praticamos ações do filho pródigo, o perdido, não o que voltou para a casa do pai? Quantos? Achando que nós somos capazes de resolver os nossos problemas, achando que nós temos capacidade suficiente de resolver qualquer problema. Filhos pródigos, dentro da casa do pai, cheio de filhos pródigos, rebeldes, desobedientes, que vivem saindo da casa do pai, vivendo uma vida irresponsável, dissoluta, gastando todos os bens que Deus deu a eles. Como assim, PC? Filho pródigo, está dentro da casa do Senhor, Deus capacitou para fazer muitas coisas, mas vão gastar os bens que Deus deu a eles lá no mundo. Falo especificamente chamo dos meus meninos agora do louvor, tenho a responsabilidade de ser pastor da equipe de louvor da igreja, pelo qual eu peço muita graça de vocês e oração. É um povo que eu amo muito, de verdade, Papai do céu não deixou eu ser, mas eu gostaria. Vou fazer aula de canto, vou fazer. Mas quantos vocês conhecem? Deus capacitou para estarem aqui em cima, levando a igreja a adorar o nome dEle, louvar o nome dEle. Estão lá no mundo, tocando em barzinhos, virando a madrugada. Quando dá 5 horas, eles vão para casa para tomar um banho, porque ainda tem que trabalhar, porque só no barzinho, tocando, não foi o suficiente para ela auferir um dinheiro para sobreviver. Quantos? Ué, PC, então quer dizer que se ele estivesse na igreja, ia ser diferente? Ia ser diferente, com certeza que seria. Ele entenderia que o que Deus dá para ele é o suficiente para ele viver. Quantos? Filhos pródigos estão aqui na casa do Senhor. Quantos filhos pródigos que poderiam estar nos ajudando na escola multiplicadora, porque lá fora tem o dom de ensinar, mas na casa do pai não querem. Não vou ensinar, lá não. Gasta energia para lá, com criança, criança, na casa do pai eu não vou ser, não me chama para ir para o Kids, não me chama. Já basta eu aguentar a criança de segunda a sexta. Domingo, filho de crente ainda, que é folgado? E o pai é mais folgado ainda? Não vou. Filho pródigo, dentro da casa do Senhor. Não tão rebelde como este aqui, mas filho pródigo. Quantos sentados no banco, só querendo ser alimentado, levantar a mãozinha, pegar o café, levantar a mãozinha, beber uma água, mas tem condições de estar servindo aos irmãos aqui, e estão aqui, sugando do irmão, mas não quer colaborar com a obra. Quantos filhos pródigos dentro da casa do Senhor? Filhos pródigos. Porém, entretanto, contudo, todavia, esse filho pródigo chegou a esse momento do extremo, como eu falei lá no início. Chegou um momento do extremo em que ele caiu em si. Os versos 17, 18 e 19.
ele faz uma análise da atual situação dele. Isso acontece conosco quando nós estamos lá, filhos pródigos. Isso acontece conosco quando nós erramos, chegamos ao extremo. Nós avaliamos a nossa situação, avaliamos, e ali a gente toma uma decisão. Continuo sabendo que eu posso morrer, ou perder tudo que eu já não tenho, ou eu volto arrependido, peço perdão, sofro o castigo pelo que eu fiz, mas volto para um lugar que é seguro, onde eu tenho comida, amor, carinho e proteção. Quantos? De manhã eu falei de um pai que nós conhecemos na nossa labuta diária, e esse senhor, nós o abordamos porque ele estava na Manaim, e perguntamos para ele: o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu vim buscar meu filho. E ele contou a história, que o filho dele era um viciado, e um viciado contumaz, que já não tinha mais jeito, já havia ficado internado em várias clínicas, mas não deu certo. Mas ele, todo dia que esse menino não estava em casa, ele perguntava para a mãe: cadê fulano? Saiu, minha irmã, você sabe que ele saiu, foi atrás dessas porcarias aí. Ele saía atrás do filho, ia lá buscava o filho. Aí perguntamos para ele: há quanto tempo que o senhor está? Não, nem sei quantas vezes eu já vim buscar ele aqui, já fui buscar ele em outras bocas de tráfico, nem sei quantas vezes, mas enquanto Deus me der força, eu vou lá buscar, eu vou buscar, é meu filho. Não sei por onde anda esse pai, por onde anda esse filho, não sei, espero em nome de Jesus que esse garoto tenha caído em si e se libertado dessa porcaria, espero em nome de Jesus. E quantos de nós, neste momento, não conseguimos fazer essa análise da nossa situação? Ou fazemos e vem um espírito sem luz e sopra no meu ouvido: não, você consegue, rapaz, vou te levar no lugar ali que você vai resolver essas paradas aí, e você consegue. E o espírito tem luz te conduz, você vai lá, joga no tigrinho, roda aquela roleta lá e ganha. É o espírito sem luz, tá? Porque você joga 100 vezes para ganhar uma, depois você vai jogar 1 milhão de vezes para perder 1 milhão de coisas que você não tem. E você vai continuar na vida de filho pródigo, perdido lá no mundo. Não teve a consciência de fazer uma autoanálise. Quantas vezes nossas mães, nossos pais já nos alertaram, nossos professores já nos alertaram, nossos gerentes, nossos supervisores, nossas esposas ou maridos, quantas vezes nossos líderes, já nos alertaram, falaram: reflita sobre o que você está fazendo, cuidado, você pode estar indo por um caminho sem volta. Quantas vezes? O filho pródigo fez essa autoanálise, avaliou a situação dele, falou: o quê? Os empregados do meu pai têm comida com fartura, vou voltar para lá e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos teus empregados. Reconheceu que ele não era ninguém, que o mundo havia acabado com ele, que ele precisava voltar e pedir perdão. Reconheceu. E voltou. Imaginando ele a caminho para casa, imaginando como seria a recepção. Como que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai me receber? Será como que os vizinhos vão me ver? Os meus amigos daquela época, os meus amigos de escola, de faculdade, de trabalho, como é que eles vão me ver? Como que vai ser isso? Pelo que eu entendi da palavra, ele não se preocupou com isso, ele continuou.
não se preocupou com o julgamento que o mundo faria dele, pelo ato dele ter se arrependido e voltado lá atrás para recomeçar uma vida nova. O mundo é traiçoeiro, o mundo nos julga e nos julga sem misericórdia. O mundo olha para nós e fala, não tem jeito, está perdido, essa menina é uma job, nunca vai ser uma mulher, nunca vai achar um marido na vida dela. Esse camarada, isso é um vadio, isso é um prostituto, isso nunca vai mudar. Mulher que ficar com esse cara está enrolado, casa vai ser cabeça de boi, chifre mesmo. Quantos filhos levaram a palavra de maldição falando que não tem mais jeito, isso não tem conserto, isso não vai dar em nada, isso vai ser um Zé Ninguém na vida, um burro, quantos? E infelizmente tomaram isso para eles, tomaram isso para si e carregaram, e hoje não são ninguém, por causa de uma maldita palavra que foi lançada. E continuam como filhos pródigos, perdidos pelo mundo. Quantos? Que não conseguem fazer uma autoanálise e tomar a coragem de voltar lá atrás para fazer tudo de novo. Quantos? Que o orgulho, mesmo lá na lama, comendo comida de porco, mas o orgulho não deixa ele se levantar dali e voltar lá atrás e pedir perdão e começar tudo de novo. Quantos filhos pródigos vivendo nessa situação? Quantos? Quantos filhos pródigos da igreja que eu falei, aqueles que Deus deu um talento, deu um dom, por causa de uma palavra, uma repreensão, saíram e não voltam mais? Quantos preferem tocar no mundo, fazer as coisas lá no mundo, mas não querem voltar para louvar a Deus? Quantos filhos pródigos? Quantos? Muitos. Triste andarmos por essas ruas de Ipatinga, nesses locais que eu falei, na Manaim, encontrarmos lá filhos de cristãos, filhos de pastores, envolvidos no mundo da droga por causa de uma palavra, uma repreensão, um não que ouviram, se tornaram filhos pródigos. O que saiu, não aquele que voltou. Não ouvem conselho, rapaz, mulher, menina, sai dessa vida, volta para casa. Pede perdão, seu pai vai te perdoar, sua mãe vai te perdoar. Pode vir uma correada, pode vir uma cinta, pode comer aí, mas faz parte, vai, volta para melhor você voltar para casa do que ficar aqui. Você não tem onde dormir, não tem o que comer, corre risco todas as noites. Se não é o diabo que quer te matar, é quem está do teu lado que quer te matar. Volta para casa. Quando eu tinha lá pelos meus 10 anos, Randel, lá em Timóteo, Olaria, quem conhece lá, eu fui à casa do meu tio, e meu tio tinha uma escrivaninha e ele deixava várias moedas lá. Eu falei da moeda de um cruzeiro, eles riram de mim, não lembraram das moedas de um cruzeiro, um moedão assim, bonita de um cruzeiro, que negócio brilhava. Eu peguei aquela moeda, um espírito sem luz entrou na minha mente e falou, pode pegar, seu tio não vai brigar. Meu tio não, mas a minha mãe iria. Chego em casa, mal entrei em casa com aquela moeda fechada, a minha mãe com o olhar de lince, e mãe tem olhar de lince, ela viu a moeda dentro da minha mão. Quem te deu esse um cruzeiro? Como é que ela viu? Aí foi, meu tio. Seu tio não, seu tio não está em casa, seu tio está trabalhando. Não foi ele que te deu, não. Quem te deu esse um cruzeiro? Foi ele. E começou a bater o pezinho, eu falei, agora vai comer a havaiana, né? Quem te deu? Gritou. Eu vazei. Quem conhece a Olaria lá, minha mãe mora perto do posto de gasolina, você sobe em direção à Primavera, lá em cima tem o grupo Carlos Drummond de Andrade, é uma parte mais alta.
E antigamente não tinha muitas casas de 2 pavimentos, não tinha prédio, então dava para ver lá da escola, dava para ver a minha rua. Não conseguia ver a minha casa, mas eu conseguia ver a minha rua. E eu corri da minha mãe, fui lá, fiquei lá em cima observando. Falei, se ela sair pela rua de cá, eu vejo, e corro para lá. Se ela sair pelo lado de cá, eu vejo e corro para lá. Isso era por volta de 10, 11 horas, eu fiquei até umas 2, 3 horas na rua, de medo de apanhar. E minha mãe batia assim, batia mesmo. Se tivesse na frente, já pegava e batia, cabo de vassoura, ferro, o que tivesse na frente. Tomada de ferro, passa-roupa, chinelo, o que tivesse. Eu voltei para casa, escoltado pelo meu tio. Mas não adiantou muito não. Não, eu vou dar para ele, não vai dar não. Não adiantou muito não. Estou contando essa história para falar o seguinte, hoje, quando nós nos reunimos, nossos irmãos, a gente brinca de vez em quando, e eu, quando tenho oportunidade, agradeço. Mãe, muito obrigado, tá? Porque a senhora me corrigiu, doeu. Só lembro que só me bateu com a vara, não lembro disso não. Pois é, quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece não. Que isso, meu filho? Só bateu comigo, só bateu em mim com a tomada do ferro de passar roupa. Você está louco? Foi. Mas eu agradeço a senhora. Sou um homem perfeito hoje? Não sou. Mas as correções da minha mãe me fizeram trilhar o caminho que eu estou hoje. Fiz muitas coisas erradas na minha vida, mas nunca esqueci os conselhos e as correções que a minha mãe me deu. Semi-analfabeta, mal sabe escrever o nome dela, mas nunca deixou de nos corrigir, e eu agradeço a Deus por essa mãe, tão severa conosco, mas querendo que nós fôssemos homens e mulheres honrados, que ela tivesse alegria e prazer de chamar de filhos, não filhos pródigos. O filho pródigo reconheceu o erro, ele entendeu que mesmo que fosse castigado pelo pai, ainda assim seria melhor do que viver em desobediência, consequentemente no pecado. Provérbios 3, 11 diz assim: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem quer bem. Hebreus 12, 6 fala assim: pois o Senhor disciplina e educa a todo aquele a quem recebe como filho. O filho pródigo sabia disso, que ele seria corrigido, que ele seria repreendido. Afinal, a cultura era isso também, uma cultura muito patriarcal, onde tudo girava em torno do pai, todas as decisões que ele tomou, pronto, acabou, está decidido, é isso, pronto e acabou, não volta atrás. As bênçãos de Esaú e Jacó, a bênção era para Jacó, a bênção era para Esaú, mas Jacó foi lá, enganou o pai e tomou a bênção do irmão. O pai pôde voltar atrás na palavra? Hoje coisa para nós seria natural, né? Seria natural, enganei. Era para mim ter dado o iPhone para a Laís, mas eu dei para o Guan. Não, peraí, Guan, me dá esse iPhone aqui, que não é seu não, é da Laís, estou falando dos meus filhos. Muito fácil de resolver isso hoje. Não, antigamente não. Tomou uma decisão, está tomada, acabou. Cultura do pai. E a sociedade olhava, e os pais eram vistos assim. Era um homem de posse, um fazendeiro, alguém renomado, que não iria voltar atrás nas suas palavras. Pelo menos a sociedade imaginava isso. Mas esse pai, figurando o Senhor nas nossas vidas, o que ele faz quando ele vê o filho? Ele corre em direção ao filho. A palavra de Deus fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Aquele pai percebeu que o filho estava voltando
Não porque não queria comer lavagem, não porque não queria andar como os maltrapilhos, mas porque ele se arrependeu da atitude que tomou e chegou num extremo e ele decidiu, não, daqui para lá eu não vou voltar, melhor lá na casa do meu pai, ainda que ele não me trate como um filho. E a palavra fala que esse pai abraçou esse filho e o beijou. E ele chegou diante do seu pai e o que ele tinha prometido, ele falou: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser tratado como um filho, me trate como um de seus empregados. E o pai falou: não, você é meu filho amado, que retornou para a minha casa, e assim eu vou receber você. E diz a palavra que ele pôs roupas novas nesse menino, pôs um anel em seu dedo, um anel que representava a aliança, pôs sandálias no pé. Os escravos andavam descalços, os livres andavam calçados, os senhores e os demais andavam calçados. Então, na sociedade, do contexto da história, quando via-se uma pessoa descalça, aquela pessoa era uma escrava. Aquele menino queria andar descalço como os escravos. O pai não, o pai pôs uma sandália nele. Você vai andar e vai ser reconhecido como um filho meu. Você não é escravo, você é livre. Ei, meus empregados, traga a novilha mais gorda que tiver aí, matem-na e vamos festejar, porque o meu filho voltou, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, aleluia! Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, deixamos de ser filhos pródigos e voltamos para a presença do Senhor, a festa no céu. O Pai nos abraça, nos beija e põe novamente uma aliança entre nós, entre eu e Ele, entre você e Ele. Essa aliança é Jesus. Mas nós precisamos agir como um filho pródigo que retornou. Parou, opa, vou voltar. Se arrependeu, se humilhou e voltou para a presença do Pai. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Jesus falou, ninguém é bom, bom é o Pai que está no céu. Vocês me chamam de bom, bom é o Pai que está no céu. Nós não alcançamos a estatura do varão varuloso, ainda não alcançamos. Mas então estamos em busca de alcançar essa estatura, de sermos como Cristo, de podermos um dia falar como Paulo: eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores de Cristo como eu sou. Estamos nesse processo, não podemos sair desse processo. Faz parte da nossa caminhada cristã. Faz parte da nossa caminhada cristã. Porém, se nós errarmos, se nós cairmos, entenda que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e ela está te esperando para te abraçar e renovar a aliança com você novamente. Queria que você ficasse de pé. Eu estou encerrando. Provérbios 28 fala assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O
que encobre as suas transgressões, os que esconde os seus erros, filhos escondendo erros dos pais, maridos escondendo os erros das esposas, esposas escondendo os erros dos esposos, empregado escondendo o erro dos patrões, patrões escondendo erros dos seus empregados, para os seus empregados, ou nunca vai prosperar. Mas o que confessa e deixa o pecado, deixa o erro, assim como o filho pródigo, toma a decisão de voltar, reconciliar e começar tudo de novo, alcançará misericórdia. É a palavra do Senhor que está falando isto. Não é o Paulo César, é a palavra do Senhor que está falando isso. Talvez o mundo disse que você não é digno do perdão de Deus pelos erros que você cometeu, e você está como um filho pródigo, perdido aí no mundo. Talvez ainda não chegou na situação do extremo. Deixa eu te falar uma coisa. Não perca a oportunidade. Na figura daquele pai, Jesus está aqui hoje e Ele quer te receber de braços abertos. Ele quer te dar um beijo, colocar vestes novas em você, uma sandália de pessoa livre e fazer uma aliança com você novamente. E eu gostaria de desafiar você que encontra numa situação de filho pródigo. Quero saber qual erro você cometeu, não me interessa. Eu quero saber se você tem coragem de, como filho pródigo, parar, examinar nesse exato momento e vir de encontro a Jesus, para que Ele faça novamente uma aliança com você, coloque vestes novas em você e te dê o calçado da salvação de filhos livres em Cristo Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer ser livre? Tem alguém que quer se livrar desse fardo pesado que o mundo coloca? Tem alguém que quer viver como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai e que houve festa, que foi recebido como um filho de Deus? Tem alguém que quer ser recebido como filho de Deus aqui nessa noite? Tem alguém? Não deixa o orgulho te vencer, não deixe o orgulho falar que você não tem salvação, que você não tem solução, que você vai continuar comendo lavagem lá fora, porque isso é mentira. Deus te ama. O mundo pode não te amar, mas Deus te ama. Ele é um Deus de segunda chance. Ele não quer saber das suas transgressões, Ele quer saber da sua coragem de voltar a Ele e confessar a Ele. Não profetizo maldição na sua vida,
Mas talvez você não vai ter uma segunda chance. Então não perca a oportunidade. Talvez você está tímido de vir aqui à frente, está com vergonha, não deixe. Nos procure no final do culto, ligue para nós. Fale com os nossos pastores, com os nossos líderes. Fala, olha, o Senhor falou comigo naquela mensagem, eu não quero ser um filho pródigo, eu não quero viver no mundo, eu não quero acabar comendo lavagem, eu quero ser abraçado por Ele, eu quero ter vestes novas, eu quero ter a sandália da liberdade nos meus pés, eu quero fazer uma aliança com Ele, é isso que eu quero, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E a igreja vai te ajudar. Mas faça como filho pródigo. Pare aonde você está e volte para a presença do Pai. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.